Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2026. Para quem está em São Paulo, uma manhã estranha de verão, né? A gente nem está parecendo que está num verão. Então, espero que estejam todos bem, todas e todos bem aí, nesse começo de ano, que janeiro já passou e a gente nem viu, né? E as coisas estão aqui. Então, esperar o pessoal entrar aqui, Bom pedir dia. novamente. Bom dia, oi Laís, bom dia. Como a gente sempre pede, Bom né? Quem está dia. entrando aqui, oi Neuma, bom dia, bem-vinda. Pedir para vocês se identificarem no chat, tá bom? Nome da operadora, quem não é da operadora, nome da empresa, da organização. Nós temos aqui, além dos nossos operadores associados, os associados parceiros. Já vi alguns aqui também na sala. Então, que bom, né? Porque demonstra que há um interesse aí para além da bolha, vamos dizer assim, nossa, do turismo, da operação, enfim, os nossos associados parceiros aqui também. Então, vai ser uma manhã rica e uma hora rica aí, temos certeza disso. Um conteúdo super interessante, né? Começando o ano, como eu falei, numa temática que está aí presente na operação de vocês, na comercialização de vocês, operadores, no nosso dia a dia, que é a atuação dos parques, né, nos parques naturais brasileiros. Muitas vezes aí as operadoras vendem, e vocês vão ver isso, né? Vendem destinos que têm parques, mas às vezes os parques não são a, a atração que está na comunicação de vocês. Então, como que a gente pode incrementar essa questão dos parques na comercialização dos produtos, no próprio marketing de vocês, né, quanto a esses destinos. E ninguém melhor do que os nossos parceiros aqui do Instituto Semeia, associados aí. Felicidade tê-los associados desde o ano passado também, né? Quem acompanha a Abrastoa News semanal, viu aí que nas últimas semanas nós temos compartilhado um conteúdo muito interessante que o Semeia tem enviado para nós, até para vocês já entenderem um pouco melhor essa questão de como vai ser essa manhã aqui com vocês, tá bom? Então, novamente, bom dia. Vamos dar mais um minutinho aqui e já começamos, tá? E novamente, o pessoal pudesse identificar nome da operadora ou da organização para a gente ter aqui depois o contato de todos vocês. E como sempre a gente fala no webinar, né, fica aberto aqui para todos vocês colocarem suas perguntas, comentários pelo chat, né, as representantes do CEMEIA, à medida que vão fazendo a apresentação, dependendo das perguntas, já trazer alguma explicação, alguma resposta a respeito. E quem preferir ao final, pedir a palavra, abrir o microfone, a gente abre para fazer a pergunta também diretamente ao final, tá? Então fique à vontade para mandar pelo chat durante a apresentação. Durante a apresentação, a gente pede para deixar os microfones mudos. Quem tiver algum contrato de exclusividade aí que não possa gravar, nós já estamos gravando, tá? Só nos avisa aqui que não pode. Mas é isso. Quem quiser fazer a pergunta ao final, ao vivo, abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá bom? Acho que demos aí os 5 minutinhos padrão que a gente dá aqui para abertura. Então é isso. Agradecer a presença de todas e todos aqui. Agora vou passar a palavra para as representantes do CEMEIA. Eu não me apresentei, mas acho que eu fui vendo aqui, conheço grande parte de quem está aqui. Eu sou o Rodrigo Ramos, estou como gestor de parcerias e projetos aqui na Brastoa, na nossa equipe. Estão aqui com a gente também o Danilo, da nossa comunicação, e o André, que é o nosso gestor e gerente executivo, acompanhando. E agora passo para Renata e para Ana Beatriz, nossos contatos diretos aí do Instituto Semeia, para fazer as boas-vindas aí para o Parque Semeia e a apresentação dessa manhã. Tá com vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada, Rodrigo, aí, pela acolhida, pela parceria com a Brastoa também. Alguns rostinhos aqui conhecidos, outros que a gente ainda vai conhecer, mas a gente está bem animada para fazer essa discussão. Eu sou Renata Mendes, sou diretora executiva do CEMEIA, estou aqui com a Ana Beatriz, que é também nossa especialista de relações institucionais. Ela vai conduzir bastante essa conversa, mas a gente vai aqui fazer essa dupla e se complementando. O CEMEIA, para quem ainda não conhece,
é uma organização, né, uma ONG que foi fundada em 2011, que tem como missão transformar as áreas protegidas, especialmente os parques naturais, em motivo de orgulho para as brasileiras e brasileiros. Então, apesar da gente não estar operando viagens diretamente, o nosso desejo, maior sonho, é que todo mundo no Brasil tenha a oportunidade de conhecer um parque, de viajar para um parque, de viver uma experiência única, transformadora, inesquecível. Então, a gente gasta bastante energia fazendo estudos, trabalhando em parceria com os governos estaduais, o governo federal, trabalhando também com, né, com as associações que operam o turismo de aventura, turismo de natureza, com a Academia do Brasil e de fora, enfim, com uma gama de atores mesmo, para que a gente possa trabalhar o ecoturismo como um caminho aqui para o Brasil. A gente monitora e tem monitorado os dados de visitação em parques estaduais, então a gente vai trazer um pouco dessas informações aqui para vocês também, e mostrar como essa tendência do ecoturismo que a gente vê nas notícias, vocês veem no dia a dia, está de fato se consolidando como algo que vem crescendo, um desejo que vem crescendo e um turismo que também vem crescendo nos números. Então, algo que é super importante estar aqui com vocês para a gente trazer tudo que a gente tem de insight e ouvir de vocês também o que é que pode funcionar, o que é que tem de gargalo, mas tem muito desejo para isso acontecer. Acho que a gente quer trazer aqui hoje e fomentar, de fato, como a gente apoia, dar insumos e dar informações para não só nesse call, mas depois também para a gente marcar outras reuniões e apoiar de alguma forma o trabalho que vocês estão fazendo para que esse turismo de natureza se desenvolva e ao mesmo tempo também desenvolva o Brasil. Então, é isso. Bora indo, né? Não sei se quiser dar seu oi também, e a gente começa aqui para aproveitar bem essa uma hora que a gente tem juntos. Como o Rodrigo já reforçou, vão trazendo as perguntas, comentários, para a gente não deixar tudo para o final. Então, se vocês tiverem insights, dúvidas, já vamos fazendo isso ao longo da conversa para ficar mais interativo. Prazer. E é isso, acho que a Renata trouxe, né, essa abertura super, super bem aí. O que é o nosso sonho, né, aqui no CEMEIA. Eu estou como especialista de relações institucionais aqui, conduzindo muito de perto com a Brastoa, né, esse trabalho conjunto, por isso faz muito sentido aqui para a gente estar junto com a Brastoa, para estar mais próximo de vocês, né, acho que esse foi o maior desejo, né, da gente se associar, e justamente conseguir trazer esse olhar especial para os parques como atrativos turísticos e entender junto com vocês como a gente pode construir as oportunidades e as possibilidades para que os parques sejam de fato conhecidos, a gente gerar esse desejo de visitação e cada vez mais pessoas buscarem esses lugares, né, como opções aí para suas viagens, né, para o seu tempo de lazer. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês é para contar um pouco, instigar, trazer alguns dados, algumas novidades, algumas coisas que a gente acha que são interessantes estar no radar de vocês, mas a gente também quer ouvir muito, então, por favor, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, algo para compartilhar, usem o chat, a gente vai estar super atento aqui para poder ir respondendo as perguntas. Então, acho que para abrir a nossa conversa e contar para vocês, né, a gente entende os parques naturais justamente como esse lugar de encontro entre as pessoas e a natureza. E hoje, no Brasil, a gente tem mais de 600 parques registrados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. São áreas protegidas, né, que protegem os ambientes ali, sejam ambientes terrestres ou costeiros, de forma integral. Estão dedicados para literalmente a proteção da natureza e a proteção das espécies que estão ali, né? Então a gente chama eles justamente de santuários de biodiversidade, garantem ali serviços ecossistêmicos como o sequestro do carbono, a melhora da recarga hídrica, né? Quando estão perto, né, das cidades, dos aglomeramentos urbanos, eles também têm um papel muito importante para a manutenção dessas cidades, do bem-estar das pessoas nas cidades. E também tem uma função muito importante, que é ocupar aquele território ali com essas atividades de conservação, estando abertos os parques em especial, né, para a recreação das pessoas, para o lazer das pessoas e para o turismo ecológico. Então, estão espalhados pelo Brasil todo. Aqui nessa imagem a gente colocou as bolinhas apenas nos 75 parques nacionais, mas nós temos aí quase 300 parques estaduais, e se a gente for colocar os municipais nessa conta, aí a gente chega naquele número de 600, né, para vocês terem uma ideia. Então,
Acho que no mapa aqui, vocês que estão mais familiarizados também, né, com o mapa, com os lugares, vocês já conseguem, à primeira vista, identificando ali parques icônicos que podem estar dentro dos destinos que vocês já operam, né? Em mais de uma década que o CEMEIA está trabalhando com essa agenda, a gente tem visto aí a visitação desses parques crescer. Então, a gente tem uma curva aí que lá de 2012 saindo de 6 milhões de visitantes e chegando aí no último ano que a gente tem registrado os números, né, de visitação, tanto nos estaduais quanto nos federais, de quase 16 milhões de visitas. É um número muito expressivo, né, crescendo aí durante o ano, já recuperando muito forte do que foi a pandemia, mas a gente, além, né, de ter visto ele crescer, a gente também, com essa pesquisa que a gente faz do visitômetro, a gente conseguiu ver que a visitação também está se distribuindo com relação ao território. Então, se a gente pega essa foto lá de 2012, e aqui talvez já pode saltar aos olhos de vocês, né, as Cataratas do Iguaçu, com mais de 1 milhão de visitantes, né, lá naquela época, e o Parque da Tijuca, aqui no Rio, com mais de 1 milhão de visitantes. Se a gente pega para 2023 aqui no mapa, a gente já vê vários outros parques também com uma visitação muito desenvolvida, né, e descentralizada. Isso a gente vê com muito bons olhos. Tanto aqui no eixo, né, mais para o sudeste, mas também um eixo importante aqui no litoral, pegando o norte e nordeste, aqui outros parques já chamando a atenção também dos turistas e dos visitantes. É um número expressivo, esse número, né, de 15,9 milhões de visitas em 2023, mas a gente sabe aqui no CEMEIA, pelas pesquisas que a gente conduz com o Boston Consulting Group e outras atualizações que a gente faz desses números, né, que é um número muito aquém do nosso potencial. Pelo menos 2,5 vezes, poderia ser pelo menos 2,5 vezes maior esse número de visitas, né? E então a gente poderia chegar num número dos sonhos aqui, que é um número que a gente acredita que é uma visitação sustentável, uma visitação que os parques têm a possibilidade, né, de receber, de 56 milhões de visitas anuais. Isso representaria aí uma injeção no PIB de até 44 bilhões todos os anos e uma geração de até 1 milhão de postos de trabalho, considerando principalmente o setor do turismo, né, a cadeia do turismo e todo o ecossistema que é necessário ser desenvolvido para que essa atividade possa acontecer nos territórios. Então, dentro, né, da nossa estratégia... Ana, acho que antes de você seguir, desculpa te interromper, Paula fez uma pergunta aqui de se a gente sabe quantos desses são visitantes nacionais e internacionais. A gente tem trabalhado para qualificar um pouco mais essa informação. Alguns desses parques têm bilheteria, outros não, alguns estão concessionados, outros não. Especialmente para os parques concessionados, a gente consegue ter essa informação um pouquinho adicional, né, de saber se a pessoa é do Brasil ou não, mas é um dado que a gente tem trabalhado para qualificar. Mas, assim, o que a gente sabe em primeira mão é que esse número é majoritariamente de brasileiros. Então, são visitas do mercado doméstico. A gente conta já, a gente tem trabalhado com a Embratur também para otimizar e ampliar a vinda de visitantes estrangeiros, a gente lançou roteiros, mas ainda, Paula, é uma coisa... É uma estatística a se desenvolver, é um número ainda pequeno, perto do que a gente pode chegar, sabe? Perfeito. E acho que a beleza desse número está no que está por trás dele, né? Em todo o desenvolvimento que o CEMEI acredita e já viu acontecer em vários espaços, né? Que essa visitação ela pode trazer. Então, a nossa estratégia de mudança ela está aqui muito olhando para esse ciclo virtuoso que pode ser desenvolvido a partir dos parques. Uma natureza bem conservada, com uma boa infraestrutura, com bons serviços, vão atrair cada vez mais visitantes que estão aí demandando, né, os produtos e os serviços oferecidos pelas comunidades locais, e essa geração de renda, aproveitando essa oportunidade de geração de renda nos territórios, as pessoas ali no entorno se tornam cada vez mais aliadas da conservação e da proteção desses espaços. E aí, agora, para trazer, eu, assim, gostaria de levar vocês um pouco para passar vontade e redescobrir, né, os parques do Brasil com um olhar carinhoso aqui para as coisas maravilhosas que a gente tem. São os parques do Brasil que fazem, né, do nosso país o melhor destino de ecoturismo do mundo.
E aí não é o CEMEA que está dizendo isso, né? É esse índice de ecoturismo da Forbes Advisor, que coloca o Brasil nessa posição em primeiro lugar. E graças aos parques e à infraestrutura que esses parques propiciam para as pessoas poderem desfrutar da natureza nas melhores condições, né? Então, desde lugares há muito tempo consolidados como parques nacionais, como está aqui o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque a ser fundado ainda lá por Getúlio Vargas, que recebe os visitantes que estão procurando escalada, aventura ou apenas uma caminhada, um banho de cachoeira, até parques que já são muito mais conhecidos e consolidados, como é o Parque Nacional do Iguaçu, que tem uma infraestrutura, né? E já está aí entre top 10 da Abrastoa há vários anos, e vocês provavelmente conhecem muito bem. Temos parques marinhos, né, também, como o Fernando de Noronha, eu acho que é um dos ícones, né, maiores aqui, uma das joias da coroa dentro desse universo dos nossos parques, que desperta o interesse, a vontade das pessoas de conhecerem, e que muitas vezes, ao visitarem, não sabem que estão dentro de as pessoas, né, acabam não sabendo que estão dentro da unidade de conservação e de todo o trabalho de conservação que está sendo realizado ali. E como, principalmente, escolher viajar para um destino como esse, né, também comprando o ingresso do parque, estão apoiando esse trabalho de conservação que está sendo realizado ali na ilha, é um dos grandes exemplos, né. Temos também outro parque icônico aqui para trazer, além dos nossos mares, né, mares de areia, dunas de areia, aqui como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é outro que poucas pessoas sabem que é uma unidade de conservação destinada para proteção, né, daquele ecossistema ali, muito frágil. Temos planícies alagadas também, enfim, o Pantanal reúne vários parques que são muito bonitos, né, que, enfim, ajudam a preservar aquele ecossistema ali. Muitos deles, por exemplo, em 2024, muito atingidos pelo fogo, por outras ameaças. Então, o trabalho que é realizado dentro desses parques também é uma forma de reforçar, né, com o turismo ecológico ali, reforçar a importância desses lugares. E a visita continua, né? Se a gente fosse trazer aqui as inúmeras cachoeiras que o Brasil tem, acho que nem seria possível da gente passar por 10% delas, né, em tão pouco tempo. A gente trouxe aqui para ilustrar o Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, que está ali perto de Brasília, né, em Goiás. Cavernas, o Brasil tem um patrimônio espeleológico muito robusto, muito relevante, que tem cada vez sido procurado mais, tanto por turistas estrangeiros quanto pelos próprios brasileiros, para conhecer, né, essas verdadeiras catedrais esculpidas dentro, pelo rio, pelas forças naturais ali, que são realmente obras de arte que e muito impressionam, né, quem visita. E aqui o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas, que é também um patrimônio natural reconhecido pela Unesco, e tem um patrimônio arqueológico também muito importante, com vários estudos ali, e que se conectam com outro centro de arqueologia também, que é super relevante aqui no Brasil e ajuda a escrever a história, né, da humanidade nas Américas, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, com algumas das pinturas rupestres ali, que são datadas de mais de 30 mil anos, então ajudam realmente a recontar a história de como os homens, né, estiveram aqui nas Américas há muito mais tempo do que se imaginava. Além de falar da história, a gente também, com os parques nacionais, consegue falar do presente, né? Principalmente com o envolvimento das comunidades, sejam comunidades indígenas ou comunidades tradicionais ali nas áreas dos parques, que ajudam a recontar a história do Brasil e também mostrar a presença deles muito viva, né? Muito forte dentro desses territórios. E aqui para ilustrar também, isso é realidade em vários dos parques, mas para ilustrar o Parque Nacional do Monte Pascoal, na Bahia. Enfim, os parques brasileiros aqui, acho que nessa pincelada a gente pode dizer que eles ajudam a contar a história de quem nós somos, né? E acho que isso fica muito evidente quando a gente pega o cenário do Rio de Janeiro, que é icônico, né? No Brasil, no mundo todo,
o mundo reconhecer o Brasil, e que seria muito diferente se não fosse o Parque Nacional da Tijuca e os outros parques estaduais que ajudam a compor essa beleza cênica do Rio, né? Então, essa área de vegetação que foi recuperada, né, no Rio de Janeiro e hoje é preservada, ajuda a gente a ter esse cenário de mar e de montanha e de cidade que encanta tantas pessoas. Além de mostrar o que a gente é, os parques do Brasil também ajudam a contar ou a olhar um pouco para o que a gente quer ser, né? Quando a gente olha para os parques amazônicos, né, que também são um destino que está cada vez mais interessando as pessoas, uma região que desperta os olhos do mundo, né? A gente acredita muito que é a partir dos parques que as pessoas vão ter essa oportunidade de descobrir esse bioma, de descobrir a importância da floresta e de se conectar com a necessidade de proteger esses espaços, né? Então, aqui para introduzir, espero que vocês tenham reconhecido vários desses lugares, descoberto que vários deles são parques, né? E se não, depois aí contem para a gente também, a gente pode ir tendo essa troca. E para levar vocês agora um pouco mais para os números, né? A gente tem uma boa notícia que, se vocês reconheceram, muito provavelmente vocês se dão conta que vários desses parques já estão na prateleira das operadoras, né? Quando a gente pega aqui o próprio top 10 do Anuário Brastoa, que vocês contribuem, né, com os números indicando, a gente já vê ali Cataratas do Iguaçu e Jalapão, entre as top atrações ali, e quando a gente amplia para olhar ali para as cidades, para os estados e para os destinos emergentes, talvez o viajante, ou até vocês ainda não sabiam, mas já visitam parques, né? Várias dessas cidades, né, desses estados que estão aqui, a gente vai mostrar para vocês, tem parques icônicos que é possível acessar. A gente trouxe aqui para fazer uma breve comparação super rápida, o top 10 parques mais visitados, né? Que o CEMEIA faz essa compilação. Então, quando a gente pega ali Tijuca, e aqui pintadinho para a gente fazer as correspondências, né? Tijuca e Iguaçu, que eu já tinha comentado com vocês, mas Jericoacoara é também o espaço de um parque nacional. Noronha está aqui entre os 10 mais visitados, o Parque do Cocó, em Fortaleza, lá no Ceará, Parque do Jaraguá, aqui em São Paulo, Parque do Utinga, em Belém, que aparece aqui como um destino emergente, e o Parque das Dunas, lá em Natal, né, que também está aqui entre uma das cidades mais procuradas, são apenas alguns exemplos deles, né. E quando a gente olha para outros levantamentos, para além do CEMEIA, que estão vendo, né, estudando o turismo de forma geral no Brasil, a gente encontra esse dado de que belezas naturais são o principal fator de escolha para um destino turístico, né? Logo depois ali do preço, que também é outra coisa que preocupa muito, né, os brasileiros na hora de fazer a opção deles por viajar. E, felizmente, um país com tantas belezas naturais, fica até difícil escolher para onde ir, né? Se é um fator de escolha, fica até difícil escolher para onde ir, porque existem parques em todos os destinos favoritos, né, preferidos dos brasileiros. A gente fez um levantamento aqui super por cima também para poder trazer para vocês, mas São Paulo, que é o principal destino, tem quase 70 parques, né, no estado de São Paulo. Se você for pegar Rio de Janeiro aí, 95 parques, Bahia, 24 parques, no Ceará, 13 parques, Santa Catarina, 37, Minas Gerais, com 76 parques e Pernambuco com 10 parques. Isso só para pegar os primeiros 7. Se a gente for aprofundando na lista, com certeza todos os estados contam com parques prontos para receber as pessoas. Ana, a Eliane trouxe aqui no chat que realmente tem muitos parques que são maravilhosos e até desconhecidos para muita gente. A gente vê esse desafio, a gente vê que tem essa dificuldade de associação, diferente dos nossos países vizinhos, Argentina, Chile. O pensamento, quando se fala em parque, geralmente está mais associado a parque de diversão, quando a gente fala no Brasil. Então, trazer que você está entrando num parque natural, que esse é um patrimônio natural do Brasil, que é algo nosso, que está sendo conservado, que ali você vai ver espécies únicas. O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo. A gente abriga mais de 20% da biodiversidade do planeta inteiro num só lugar. Então, você contar isso também para o turista tem o seu valor, né? Então, você pode visitar as cataratas
já vai ficar apaixonado, mas talvez você visitar sabendo que aquele espaço é o segundo parque que foi criado no Brasil, que ali tem um processo de reprodução de onças e que agora está sendo cada vez mais possível, talvez numa visita você também vê uma onça, talvez no seu passeio, enfim, como aquele parque está conectado com outro país. Tem várias formas de abordar esse assunto, de gerar valor para o visitante, que talvez diferencie ali naquele roteiro, você contar que você está entrando num espaço diferente, importante, é um ponto que a gente sempre marca, né? Por que dizer que é um parque tem valor? Porque, de fato, muda mesmo a percepção e a sensação da experiência de quem está entrando no espaço. Então, bora com a gente, Eliane, ajudar as pessoas a conhecerem, descobrirem esses parques e verem valor neles. Exatamente. E a gente percebe que quando as pessoas, nessas pesquisas, né, que são, por exemplo, principalmente essa aqui do MTour, as pessoas de fato se interessam por esses espaços. Ainda não sabem que são parques, mas se interessam. Então, quando a gente pega os destinos que mais despertam interesse, os mais citados, da lista de 17, 12 possuem parques naturais icônicos, né? Então, as pessoas só ainda não descobriram que estão buscando se encontrar com essas belezas naturais dentro dos parques, né? Mas então aqui já repetimos vários aqui, mas, por exemplo, em Bonito tem o Parque Nacional da Bodoquena, em Ouro Preto, que é um outro destino super lembrado, né, e procurado. Tem o Parque Estadual do Itacolomi, naquela região ali, vários outros parques também para serem visitados, só para mencionar alguns aqui que ainda não tinham aparecido, né? E a gente também já tem, apesar, né, de várias pessoas ainda não conhecerem, algumas pesquisas já conseguem captar que existe essa vontade por conhecer parques naturais. A gente trouxe essa pesquisa aqui do Globo também do final do ano passado, em que já traz essa porcentagem aqui de que 12% dos viajantes brasileiros vão dar preferência para os parques naturais nas próximas viagens, né? Então, 80% aí dos brasileiros pretendem fazer viagens nacionais e a gente entende, né? Fica muito feliz de ver que esse interesse já está começando a aparecer aí de uma forma consistente através das pesquisas. E aí a pergunta, né, que fica aqui para conversar com vocês é como a gente consegue ajudar a construir junto com vocês ainda mais, né, essa vontade de ter a experiência facilitada para as pessoas que estão procurando visitar os parques. Isso também vocês já estão apontando, né? Eu trouxe aqui o print do boletim Brastoa, o último que saiu agora, de tendências e movimentos para 26, e vocês mesmos já apontaram o turismo de natureza, o bem-estar, essa vontade de conhecer novos territórios, destinos fora do óbvio, e aí aqui até a provocação de ressignificar destinos que já são muito procurados com a oportunidade que os parques oferecem, aí trazendo justamente isso, um valor percebido maior, uma oportunidade de bem-estar, de sustentabilidade, uma menor exposição ao turismo de massa, como vocês mesmos, né, trouxeram aqui na pesquisa. E aí, para dividir um pouco para vocês, acho que é um pouco que a Eliane falou aqui, que muitos ainda não conhecem, mas quando provocados, essa pesquisa que o CEMEIA realiza aqui, quando provocados, as pessoas conseguem, né, lembrar e falar pelo menos o nome de algum parque natural. E uma grande parte das pessoas já teve alguma experiência, mas essa experiência geralmente é uma experiência mais antiga, que foi há muito tempo e que não teve a chance de retornar. Né? Então, dentro desse diagnóstico aqui, dessa oportunidade de fazer as pessoas se reconectarem que a gente tem trabalhado. E o que as pessoas estão buscando, né, quando viajam para os parques? É justamente esse contato e essa contemplação com a natureza. Um outro motivo que aparece de forma muito robusta é mostrar a natureza para os filhos e para as filhas, então a oportunidade de colocar esses passeios como passeios de família, né? E que uma outra grande motivação é a indicação de amigos e familiares, de olha, você tem que conhecer, esse lugar é incrível, é um lugar que você tem que ir, que tem que né, conhecer, experimentar, é uma coisa que também tem mobilizado as pessoas. Nessa pesquisa, a gente também faz uma pergunta sobre as possíveis barreiras, né, que as pessoas enfrentam para poder não visitar os parques, né, o que ainda impede elas de visitarem. E a gente descobriu algo
bastante interessante, né, que são esses 3 motivos principais, que é o custo do deslocamento e de hospedagem, a outra barreira é a distância e a falta de informações com relação a esses espaços. E aqui foi onde a gente também se perguntou se as operadoras também não podem nos ajudar a mexer com essas alavancas, né, e a desmistificar essas alavancas. Os custos de deslocamento e de hospedagem para conhecer um parque, talvez eles sejam até mais baratos do que outras opções que estão aí no mercado, do que outros produtos que estão aí no mercado, né? Com essa grande distribuição dos parques pelo Brasil todo, é difícil não achar um parque que esteja, de fato, perto das pessoas e acessível para as pessoas visitarem, numa viagem um pouco mais curta, né, numa viagem um pouco mais acessível. E, com certeza, a gente enxerga aqui um papel muito importante das operadoras, né, nessa possibilidade de fazer as informações estarem mais disponíveis para os turistas, para os visitantes, é onde a gente acha que a gente tem uma oportunidade aqui, uma sinergia de colaborar e de fazer coisas aparecerem aqui. Então, a gente quer até deixar essa provocação, essa pergunta mesmo para vocês, quem se sentir à vontade aí de responder no chat, compartilhar com a gente também, como vocês veem essas oportunidades, se vocês também visualizam alguma dificuldade, alguma barreira do lado de vocês para poder incluir esses parques dentro do portfólio de vocês, e é o que a gente espera poder ir conversando aqui e escutar de vocês também. Bom, trouxe alguns motivos aqui para de uma forma muito, enfim, tentar trazer um resumo para vocês do porquê visitar parques, né? Então, alguns argumentos de como convencer o cliente, convencer o turista de que os parques podem ser uma boa opção. Primeiro lugar, esse contato com a natureza, né? Essa busca pelo relaxamento, pelo bem-estar e todos os benefícios para a saúde que aí já estão comprovados desse contato com a natureza, pode ser um ótimo argumento para trazer nas campanhas, colocar, né, no que vocês apresentam aí. Essa ideia dos novos lugares pouco visitados, lugares exóticos e para descobrir o Brasil, acho que também é um motivo muito forte que tem aparecido nas pesquisas e que é fácil mobilizar também olhando para esses destinos, né, para esses parques. O argumento de apoiar a conservação do meio ambiente, da biodiversidade, de ter uma oportunidade de educação ambiental, né, para o visitante, para a família, para os grupos que estão visitando aquele espaço. E, por fim, não menos importante, esse argumento de que escolher, né, fazer uma viagem para um destino como esse, o turismo responsável, o turismo sustentável, também é uma forma de potencializar o desenvolvimento econômico daquela região e daquele entorno que está sendo visitado. Por outro lado, a gente também trouxe alguns argumentos, né, do porquê as operadoras deveriam incluir nos roteiros os parques, e por que é uma grande oportunidade incluir nos roteiros esses parques. A localização próxima dos principais destinos nacionais aí, que já estão nas prateleiras de vocês, como a gente mostrou aqui durante a apresentação, os preços acessíveis, e aí a gente teve uma provocação aqui mesmo do pessoal da diretiva da Brastoa, né, contando para a gente que tem sido uma estratégia, né, cada vez maior das operadoras em buscar por destinos com preços acessíveis para oferecer melhores pacotes. Então, acho que é um outro fator para poder destacar bastante para vocês. Nos lugares, né, em que é possível ali estender a estadia ou diversificar as atrações que vocês estão buscando formas de ampliar essa estadia, os parques também podem ser um grande aliado aí desse objetivo, enriquecendo o roteiro com experiências, com oportunidades mesmo, né, diferentes para as pessoas, e essa variedade de opções que permite atender diferentes públicos, né, a gente brinca aqui que tem um parque para cada pessoa, a gente só ainda não descobriu qual é o parque que se encaixa para você, mas com certeza atende aos mais diferentes públicos, né, e tem muitos parques hoje muito preocupados em oferecer essa multiplicidade de atividades. Por aí, tem alguma coisa que você queria completar?
E aí, para falar super breve para vocês e a gente partir para a nossa conversa mesmo, né? Como que o CEMEI atua, esse é o nosso sonho, como a Renata colocou, né? Que mais pessoas visitem os parques do Brasil. E a gente tem trabalhado em rede com várias organizações, mais do mundo ambiental e do mundo do turismo, com os governos também, com associações como é a Abrastoa, como é o Sindepat, por exemplo, a ABETA, que é a Associação de Ecoturismo e Turismo de Natureza, e também CNC, com a Embratur, com, enfim, vários outros parceiros muito comprometidos em fazer isso acontecer. A gente... Inclusive, acho que vale destacar, né? Inclusive, parceiros que estão pensando em como fazer essa visitação ser feita de forma sustentável e deixando o mínimo impacto, que é o caso da Gear Tips e da Outward Bound Brasil. Então, a gente tem trabalhado mesmo para se capacitar e para poder capacitar e difundir conhecimento sobre um turismo que gere o mínimo de impacto, com os princípios do mínimo impacto, tanto para quem é guia quanto para quem é visitante. Perfeito. E aí, para destacar algumas das coisas que a gente tem feito aqui por último, né? A gente tem se empenhado muito em produzir campanhas, conteúdos inspiradores que motivem as pessoas, né? Que levem as pessoas a procurar esses destinos. Então, a gente já tem aí quase 5 milhões de pessoas impactadas nas nossas redes. E feito um advocacy mesmo em prol da visitação, em parceria com essa nossa rede, né? Seja para estabelecer aí, ano passado, a gente conseguiu a aprovação de uma política nacional de visitação das unidades de conservação, que é um grande marco para que a gente consiga alavancar ainda mais o turismo nos parques do Brasil. A gente está preparando para esse ano, que é um ano de eleições aí também, colocar esse tema na boca não só do povo, mas também dos candidatos, né, que esse tema possa aparecer e despertar mais interesse das pessoas. E nessa parceria, como a gente está aqui com vocês hoje conversando sobre isso, mas também com a Beta, como eu falei, com o Sindepat, com a Embratur. E aí, algo que a gente, assim, achei que também vale muito a pena, vou passar esse material para vocês depois, mas para trazer o destaque aqui para vocês, foi a gente recentemente apoiou a Embratur a desenvolver uma plataforma que já está disponível aí, Natural Parks, então vocês podem acessar, tem aí o link parquesnaturais.visitbrasil.com, que foi lançada na WTM em Londres no ano passado, e que contempla 7 roteiros em que os parques são os verdadeiros atrativos estrela, né, desses roteiros. Então, roteiros pelo Brasil todo, com experiências já mapeadas e desenvolvidas aí dentro do Fio Brasil, e que agora a gente está apoiando eles, né, na ampliação dessa divulgação, e que acredito que para vocês aqui em primeira mão também vai fazer sentido conhecerem, se apropriarem desse material. Então, uma super pincelada, lá no site vocês vão encontrar muito mais informações, né, a respeito de cada um deles, e com certeza fica um exemplo aqui do que pode ser feito para estruturar roteiros em que os parques são protagonistas, né? Então, tem roteiro pela Amazônia Central, tem uma forma nova de ver a Rota das Emoções, que também já é um produto super consolidado no mercado brasileiro. Tem parques no Cerrado, tem montanhas capixabas lá no Espírito Santo, que também é um destino que está crescendo muito, olhando ali para o Parque Nacional do Caparaó, para Pedra Azul, Cachoeira da Fumaça. Tem um Rio de Janeiro não tão óbvio ali entre montanha e mar, colocando essas atividades de ecoturismo mais dentro do roteiro. No Paraná, uma série de parques, e aí até parques municipais também entram dentro desse roteiros do PA Biru, e mais ao sul ainda, uma oportunidade para quem tem aí, por exemplo, Gramado dentro da prateleira, né, colocar outras opções ali para conhecer os cânions do sul, os parques nacionais de Aparato da Serra, Serra Geral, São Joaquim e o Geoparque dos Cânions do Sul. E aí a gente também fez o cruzamento aqui para mostrar para vocês que estão muito perto, né, do que os operadores da Abrastoa também já relatam. Se a gente pega o top 10 do Anuário da Abrastoa do ano passado, vários já estão ali reportados entre os destinos que vocês já estão, então eu imagino que vai valer a pena poder fazer essas associações, né? Então, acho que esse é o nosso sonho, né? Nossa expectativa de que até 2030 a gente chegue pelo menos aí em 20 milhões de visitas nos parques nacionais. Imaginamos extrapolar esse número aí com os parques estaduais também,
E aqui fica o convite mesmo para a gente conversar e escutar vocês. O Brasil é ainda mais incrível visto a partir de um parque, acho que um pouco com as fotos é a ideia que a gente quis passar aqui para vocês, e a gente quer muito ter as operadoras juntos nesse movimento pelos parques do Brasil e construir essas pontes. Então fica aí aberto também para vocês, estamos super abertas aqui para receber as perguntas, comentários e entender como que a gente também consegue dialogar aqui. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para também escrever no chat, se for o caso. Estamos aqui para conversar. A gente também, Ana, criou uma série. Opa, deixa eu falar. Uma série de estudos aí nos links para vocês poderem ver. Tá. Mais, ganharem mais profundidade, mas como a gente falou no começo, para quem chegou depois também ao longo da conversa, a gente está super à disposição também para marcar conversas depois, entender um pouco melhor os dados, entender melhor os produtos e desafios que vocês estão vivendo. Acho que já está chegando aqui comentários, mas é isso, né? A gente tentou trazer aqui o mais estratégico e o melhor das informações para ter esse primeiro papo, para gerar valor para vocês, mas a gente fica aqui abertas para fazer essas conversas depois. Ótimo, o João Marcelo já trouxe aqui um dos principais desafios, um dos principais problemas que enfrentamos na comercialização dos parques é a infraestrutura logística e de segurança. Esse é um desafio que está posto, né? O CMEA está dedicado, né? Ainda aspectos no próprio manejo dos parques nacionais e estaduais que também dificultam. Acho que a gente pode trazer um pouco da experiência aqui. Desde a fundação do CMEA lá em 2011, né, como a Renata trouxe, a gente tem apostado em algumas ferramentas para melhorar essa infraestrutura que está disponível dentro dos parques. Nesses 15 anos de trabalho, a gente acredita que já há alguns parques que estão melhor preparados para receber os visitantes. A gente pode, inclusive, depois compartilhar com vocês, né, no 1 a 1 e trazendo esse mapeamento um pouco mais detalhado. E até os roteiros da Embratur refletem um pouco isso. Então, a gente gastou um tempo importante entendendo quais parques estão prontos, não só para receber visitantes do Brasil, mas visitantes também de fora. Então, essa lista dos roteiros que a Ana passou aqui foi feita essa curadoria ao longo de vários meses, com muitos dados, para tentar chegar em sites da realidade e dados para chegar em parques um pouco mais estruturados. A gente sabe que eles estão, de fato, em níveis diferentes de acessibilidade para chegar e de possibilidade de atividades dentro, mas é isso, né? Essa infraestrutura também está melhorando, essa estrutura e a capacidade de recepção também está melhorando, né? As concessões, eu mencionei isso no começo, quando a gente falou sobre os dados de visitantes nacionais e internacionais. As concessões são um dos instrumentos, né, que os governos têm usado para, em parceria com o setor privado, ter capacidade de investimento em novas atividades e em novas estruturas para receber visitantes. Então, a maioria desses parques maiores e que apareceram aqui no nosso hall já contam hoje com parceiros do setor privado que operam a gestão da visitação, que fazem esse tipo de manutenção. E são parques seguros, de forma geral, né, para se visitar. Seguro no sentido da aventura e seguro também de que nada perigoso vai te acontecer. Diria que na maioria dos parques, acho que segurança, integridade, acho que estão bem cobertos. Talvez segurança nas atividades é algo ainda em aprimoramento. Um comentário aqui. Cássio trouxe aqui também que, super parabéns, CMEIs, os territórios que envolvem os parques e as comunidades, dentro e fora, são essenciais para a composição de produtos e, assim, potencializar a comercialização, além de ampliar os benefícios do desenvolvimento da geração de renda. Exatamente. Que bom que temos aliados nessa causa, né, sim, Cássio? Enfim, a gente também está aqui como parceiros, né, nessa qualidade de associados parceiros aqui da Abraçoa, também buscando oferecer para as operadoras também insights, né, formas de poder navegar esse mundo e fazer essa transformação acontecer de fato. Obrigada pelo comentário. E acho que, assim, tanto essa tendência mesmo, vamos junto, Cássio, assim como essa tendência de visitação que a gente está mostrando aqui, né, está crescendo, esse interesse de visitar também está saindo nas pesquisas, os próprios estados têm buscado muito a gente, não só para pensar em concessões, mas pensar
vários caminhos de atrair investimentos e melhorar suas infraestruturas. Então, assim, é uma coisa que já está melhorando e que ao que tudo indica, foi o João que fez esse comentário, né, da estrutura? Não, foi Foi. o João Marcelo. Ao que tudo indica, os estados estão mesmo se preparando, até as prefeituras têm se preparado melhor para desenvolver seus parques também municipais para uma melhor experiência dos turistas e visitantes. Então, estão crescendo, está melhorando, mas acho que a própria demanda e esse crescimento de demanda e a pressão mesmo de mais visitantes também tem ajudado a mexer esse ponteiro de que essa infra e segurança melhorem, assim. Então, acho que vai uma coisa a reboque da outra, assim. O que não dá é para a gente ignorar, né? Que essa é uma tendência de fato, é algo importante, e é algo que acaba forçando também que algumas infraestruturas, inclusive de acessibilidade de estrada, é, que isso também seja priorizado pelos estados. Acho que dizer aqui também que realizar um trabalho com enfoque regenerativo é algo ainda mais desafiador em várias localidades, onde precisamos estabelecer parcerias com as comunidades, mas sem muito suporte e apoio público local, estadual e federal. Eu acho que aqui é também uma oportunidade da gente encarar o parque como esse instrumento, de fato, que consegue viabilizar melhor o turismo, assim, porque quando a gente está pensando em áreas protegidas, né, de uma forma geral, existem várias classificações, né, vários tipos, uma tipologia mesmo de áreas protegidas. E dentro dessa tipologia, a área que está destinada a recebimento de visitantes, né, como um dos propósitos, um dos objetivos da sua criação, é o parque, de fato. Então, o CEMEIA também faz esse trabalho junto com os órgãos gestores dos parques, para que eles também possam reconhecer e se conectar cada vez mais com essa vocação de receber pessoas dentro dos parques, né? E tentar um pouco destravar essa vontade deles mesmo, né, de apoiar essas parcerias e tudo. Então, é um trabalho que a gente também está muito preocupado, João. A gente também tem olhado para isso, e justamente como uma oportunidade de para quem está muito envolvido dentro da agenda ambiental, de conservação, de regeneração, e ainda não encarou o turismo regenerativo, o turismo sustentável, o turismo responsável dentro dos parques como uma oportunidade, como uma ferramenta aliada, também se abrir a essa oportunidade, né, e entender isso com esse outro aspecto. Né? Ai, Tem que ser por aqui, tem que ser por aqui. Eliane também mandou que o Brasil faz pouca promoção, né, comparado à Nova Zelândia, Estados Unidos faz pouca promoção internacional dos parques. O que a gente está vendo é que a Embratur está mesmo dedicada nisso, né, não só nesse trabalho dos roteiros, mas a gente tem, de fato, tentado posicionar mesmo o Brasil como um bom destino para o ecoturismo. Claro que não é um trabalho que vai ser resolvido só agora, né, isso vai precisar seguir ao longo dos próximos anos e décadas, mas é um trabalho que a gente vê com bons olhos que, bom, começou, está iniciado, e tem o interesse de fazer. Então, a gente também, enquanto CEMEIA, vai aí levar isso para os presidenciáveis, para os governadores, para eles priorizarem esse assunto, mas a gente vai seguir trabalhando em parceria com a Embratur, né, com esse acordo técnico aí, para essa promoção também internacional, que a gente sabe que é importante, e às vezes o próprio reconhecimento internacional faz com que os brasileiros valorizem mais, né, e tenham mais essa curiosidade de conhecer e de preservar. Então, acaba sendo uma ferramenta complementar. Eu acho que isso também dá um gancho para refletir sobre o que o João trouxe aqui, né, que é enfim, parques, de fato, já que atraem maior público, né, os potenciais riscos de degradação, se não houver o efetivo manejo. A experiência dos Estados Unidos também é uma experiência interessante da gente estudar nesse sentido, né, que nasceu lá um movimento que se chama Leave No Trace, né, que no Brasil é Não Deixe Rastros, justamente dessa preocupação com essa cultura americana de visitação de parques, né, isso faz parte, está no dia a dia das crianças que esperam o ano escolar para poder visitar os parques e etc., das famílias entenderem esses espaços como espaços de recreação. Eles estavam vendo, de fato, esse manejo inadequado trazer alguma degradação para aquelas áreas, né? Então, além de programas para educação ambiental, para as pessoas entenderem qual que deve ser o comportamento deles dentro dessas áreas, e de uma política de ordenamento mesmo da visitação, de olhar para aquele parque que dentro do plano
não só de manejo, o parque também possa contar com um plano de uso público, que é um plano de visitação, que é onde a gente permite que as pessoas tenham esse contato com a natureza, que esse contato ele seja acessível, democrático, expandido para a maior parte, né, das pessoas, e que também cause o menor impacto possível, né, com essa política de não deixe rastros. Então, é algo que a gente também tem trabalhado com vários parceiros que estão muito preocupados em educar principalmente as equipes dos parques, né, para que possam fazer um manejo adequado dentro dessas áreas, e aí a Renata mencionou o pessoal da Outward Bound Brasil e o pessoal da Gear Tips, que também são conexões que a gente consegue, né, fazer com vocês, enfim. Que fazem essa capacitação do Leave No Trace no Brasil, mas assim, nos Estados Unidos eles viveram isso na década de 70, 80, esse boom de visitação, crescimento que gerou, em muitos casos, impactos negativos, excesso de lixo, ali alguns outros impactos também ambientais, e eles entenderam que isso ia passar por educar os visitantes com esses 7 princípios, e também quem recebe os visitantes, né? Quem está gerindo o parque, quem é guia, quem é operador de serviços de aventura. Então, todo mundo nessa cadeia é responsável por ir educando e levando esses princípios para frente. Então, hoje, ainda que eles tenham uma visitação massiva, são mais de 300 milhões de turistas por ano nos parques americanos, eles conseguem fazer isso com regras de ordenamento e planos de uso público, mas também com a disseminação desses princípios e a vivência deles na prática. Beatriz aqui. Bom, deixa eu ver. Eu trouxe uma provocação, meninas, desculpe que a gente está indo para mais alguns minutos aqui. Eu vi que o pessoal agora tá esquentando, a discussão está ficando boa e não é para terminar por aqui. Até quero trazer já um recado aqui que o Semeia, com quem está aqui participando, depois pretende entrar em contato diretamente com vocês para ouvir melhor, ter uma escuta mais ativa das operadoras aí, dos parceiros que tenham interesse em trazer mais conteúdo e trazer um pouco dessa discussão para que eles possam levantar isso também junto à questão dos parques. Eu trouxe uma provocação e aqui a Beatriz já trouxe algumas questões, o João muito bem também já levantou, para a gente trazer aqui, como a gente está indo aí para o finalmente, aquelas operadoras que tenham, né, interesse em colocar, quais são o que ainda está travando, impede, dificulta a comercialização por parte de vocês, operadoras. Né? Então, trazer ali uma palavra, poucas palavras, ou trazer aqui, abrir o microfone e falar para você meio entender, olha, o que impede que a gente comercialize parques vou dar um exemplo, tá? Mas não é para seguir, mas falta de comunicação, a gente não tem material que nos dê suporte na comercialização de parques, enfim, para que vocês possam trazer essas provocações e essas complementações para o pessoal do CEMEIA, tá? Mas, Ana, fica à vontade que a Beatriz já trouxe uma contribuição. Boa, Beatriz, é ótimo ter a sua resposta, porque essa aqui era uma das nossas hipóteses que poderiam ser uma dificuldade de vocês, e é muito interessante ter enfim, esse diagnóstico, né, por parte de vocês. E justamente acho que é onde mora a nossa maior oportunidade de atuar, né, como estou aqui, tô puxando vocês junto, Rodrigo, mas como os próprios operadores, né, e entender quais alavancas a gente pode puxar e destravar para poder fazer com que esses atores surjam dentro desses territórios, né, capacitar os receptivos, como o João trouxe aqui, enfim, tá atento, ou ensinar mesmo para eles o que é preciso para que eles elaborem também roteiros que estejam, né, maduros o suficientes para serem colocados também, né, dentro dos portfólios de vocês. Então, acho que esse comentário aqui já vamos guardar bastante, queremos, inclusive, expandir essa conversa, né, depois a gente vai deixar aqui também uma pesquisa de satisfação para vocês deixarem os dados também, e a gente vai entrar em contato, a gente está muito interessada em continuar conversando sobre isso, principalmente sobre os desafios e entender como a gente pode ajudar nesses processos aí, nos territórios que são de mais interesse, onde vocês já buscaram, já olharam, já se interessaram com um pouco mais de profundidade, e a gente seguir conversando sobre isso. Será que eu fiquei pensando, será que é o único, né? Acho que o Rodrigo fez algumas provocações aí, se vocês tiverem outros desafios aí para compartilhar. Ó, da Mário, sentimos também que as informações sobre destinos naturais que envolvam principalmente trilhas
carecem de mais detalhamento sobre a dificuldade, ganho de elevação, detalhes do terreno e do percurso. Isso impacta muito a nossa venda para os públicos corretos. Muito bom ponto. Ótimo ponto. Alguns parques fazem isso melhor que outros. É, é um ponto mesmo importante, né? Que a gente precisa organizar melhor essas informações. A gente concorda. E acho que isso também, de alguma forma, quando nós também vamos fazer, né, as nossas pesquisas aqui para contar um pouco mais dos parques, a gente tem sempre esse cuidado. Acho que o CEMEIA já tem até alguns repositórios de parques do mês aí, que se vocês forem procurando na internet, talvez vocês encontrem conteúdo nosso, mas se apoia muito também na percepção dos próprios usuários, né? A gente vê que hoje cada vez mais tem crescido as pessoas, enfim, cultivando, trocando informações, e acho que as oportunidades estão em realmente consolidar essa informação e trazer para o público em geral. A Camila trouxe aqui, concorda com a Beatriz, e acrescenta que há limitação da infraestrutura hoteleira em alguns destinos. Falta de material, treinamento para os agentes e muitas vezes desconhecimento por parte dos receptivos hoteleiros. Era outra hipótese aqui. Muito bom. Olha, vou aproveitar como Brastoa e trazer uma provocação. Acho que está sendo muito rica essa troca, e muito mesmo. Acho que primeiro o conteúdo que vocês trouxeram, Semeia, vai muito ao encontro. Eu conheço aqui, a gente está muito próximo aqui, André, dos nossos operadores, e a gente sente realmente, e é refletido no Anuário da Brastoa, a busca aí, o interesse do turista por destinos naturais, né, que tenham ambientes e atrativos naturais. Mas tem esse desconhecimento mesmo de ambas as partes, acho, de quem está operando e de quem está recebendo, né? De como atuar com a operadora e de como a operadora consegue as informações e acesso a quem oferece as atividades que envolvam os parques naturais. E o que a gente pode ver pela troca aqui é que comunicação é uma ponta, é algo que está ali, que falta nessa troca da cadeia, né? Comunicação. Tem parques super bem estruturados, com acesso, com material, e outros que não têm. E como que isso pode chegar na prateleira dos nossos operadores? Então já fica aqui uma provocação para essas conversas posteriores que vocês vão ter, de realmente desdobrar isso para que a gente possa trazer, quem sabe, aí numa próxima conversa, alguns representantes de receptivos de alguns desses parques para trocar um pouco com vocês, e chegar numa questão, né? O que que falta? O que que precisa da nossa parte destino, né? Representado por um parque, para poder conectar melhor com o que a operadora precisa para vender o destino, vender a atração, né? Então, é isso, nós vemos os parques sendo vendidos, mas ainda muito na linha do que o que é vendido pela mídia ou do que chega de comunicação via vocês operadores ou pela própria mídia, né? Mas sem uma comunicação qualitativa, né? Do que pode ser encontrado, das regras de visitação, né? A gente estava discutindo um exemplo aqui, hoje Lençóis Maranhenses é o destino de natureza mais vendido, ou entre os mais vendidos, sem falar de Foz do Iguaçu e outros, mas é o destino. Mas Lençóis Maranhenses não é o destino. Lençóis Maranhenses é o atrativo, é um dos atrativos, é o atrativo âncora de um destino, né? Mas tem suas regras, tem suas limitações, só que isso às vezes, muitas vezes, não chega, né, para o operador, porque vem já do cliente, olha, eu quero ir naquela época para os lençóis. Ah, mas aquela época você não pode visitar, não tem água nas lagoas. Não, a água na lagoa tem o ano inteiro. E aí acumula todo mundo na mesma época. Por quê? A comunicação está deficitária, né? Então, só para a gente provocar isso para as próximas conversas. E não sei se mais alguém tem alguma coisa a trazer, senão eu vou deixar aqui a Renata e a Ana Beatriz concluírem para a gente poder dar sequência, né? Dessas conversas aí depois individuais. Certeza. Vou pedir para o Iago ajudar a gente a colocar aí o link aqui para vocês, se vocês puderem, né, nos ajudar a continuar essa conversa aí também no, no chat. A gente conseguiu? Não, acho que já estamos no tempo. A gente já está chegando no nosso tempo, né? Estou colocando aqui o QR Code também, quem preferir responder aqui direto usando o celular para poder responder. É super rápido, acho que menos de 1 minuto aqui vocês conseguem também deixar o contato de vocês para a gente conseguir marcar essas conversas, né? E acho que o espírito de trazer esse papo aqui é justamente para
abrir a conversa com vocês. Tem mais de 600 partes que a gente pode conversar aqui, enfim, se vocês tiverem interesse específico com relação a algum, a gente vai atrás, pensa no que pode ser feito, o que, que a gente consegue trazer de mais informação para vocês, por exemplo, ou de conectar com pessoas que estejam operando aí perto. A gente é muito entusiasta de construir essas pontes para poder alavancar esse sonho aqui, que é levar as pessoas para conhecerem os parques do Brasil e se orgulhar desse nosso patrimônio, enfim, patrimônio nacional aí. Boa. Então, se vocês puderem usar esse minutinho final para responder antes de saírem, a gente agradece. Queria agradecer mesmo em nome do CMEA, também a Brastoa por abrir esse espaço. Para a gente foi super legal estar aqui, ouvir também os insights de vocês, para a gente é super valioso. A gente espera também que o que a gente trouxe aqui ajude vocês de alguma forma na operação e no dia a dia dos produtos que vocês estão construindo. Contem com a gente. Isso. Obrigado, Renata. Obrigado, Ana. Iago, que está aqui também da equipe fazendo a ponte no chat. E agradecer a presença dos nossos associados, operadores, parceiros, sempre muito bom. E começar o ano com uma conversa assim super motivadora, né? Saber que o Brasil aí é o destino mais reconhecido de ecoturismo e como a gente tem oportunidades e não deixar passar essas oportunidades, né? A gente transformar isso em ativos, em produtos, como o Cássio trouxe e cada vez mais ter a natureza na prateleira de vocês, porque é isso, o mundo está olhando para isso e a gente é referência, né? Precisamos fazer por onde, né? Então, muito obrigado aí a todos, participação de todos. A gente vai compartilhar com vocês tanto a apresentação quanto o contato. Bom, já tem o contato das meninas, mas a gente vai compartilhar por e-mail para todos vocês que participaram aqui nessa manhã, tá bom? Novamente, muito obrigado. Um ótimo ano aí, né? Estamos ainda no início do ano, apesar de janeiro já ter passado, mas um ótimo ano a todos, muito produtivo, de muitas boas vendas, falando pela parte profissional, e de muita alegria para todos aí. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Deixa eu voltar.